Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar uma decisão do STJ que versou sobre efeito suspensivo em recurso especial ou extraordinário em IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Vamos devagar. Deixa eu primeiro lhes apresentar aqui o julgado. Trata-se do recurso especial 1.869.867 de Santa Catarina. RESP 1869867 de Santa Catarina. Como de costume, a ementa estará disponível aqui na descrição do vídeo para os senhores, como maiores referências a respeito dessa decisão, tá? Bom, como eu disse, a questão versava sobre o efeito suspensivo em recurso especial ou extraordinário, RESP ou RE, interposto em um IRDR. Em primeiro lugar, vou começar pelo efeito suspensivo. Um dos efeitos que os recursos podem produzir é o dito efeito suspensivo. Por efeito suspensivo, nós entendemos a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ninguém vai cogitar que eventual recurso que tenha efeito suspensivo, o que fique suspenso seja o andamento do recurso. Não é isso. A questão é saber se, enquanto se processa o recurso para fins de julgamento, se nesse interregno entre a decisão anteriormente proferida que foi recorrida e a decisão do recurso, que pode passar meses ou anos, nesse intervalo, a decisão que foi impugnada produz efeitos ou não produz efeitos. Se o recurso interposto tiver efeito suspensivo, os efeitos da decisão ficam suspensos, ela não produz efeito. Se o recurso interposto em face da decisão não tiver efeito suspensivo, enquanto se processa o recurso para julgamento, a decisão produz os seus efeitos. Qual é a regra quanto ao efeito suspensivo? A regra é que os recursos em geral, não têm efeito suspensivo. Falamos isso aqui largamente no canal. Tem dispositivo próprio, artigo 995, caput do CPC. A doutrina trata, eu no meu livro abordei a questão. Só que essa regra tem exceção. Então, o parágrafo único do 995 vai dizer que os recursos podem ter efeito suspensivo por lei. A lei pode atribuir o efeito suspensivo. Quer dizer, se a lei não fala nada, não tem efeito suspensivo. Se no capítulo que disciplina o recurso tiver uma disposição a respeito do efeito suspensivo, dizendo que tem, pois terá efeito suspensivo. E nos casos em que a lei não concede efeito suspensivo, pode o relator, no caso concreto, atribuir efeito suspensivo. Então, o panorama geral do efeito suspensivo dos recursos é esse, o que é a regra e as exceções. No capítulo dos recursos extraordinário e especial, não consta a afirmação de efeito suspensivo, ou seja, o RESP para o STJ, o RE para o STF, não conta com efeito suspensivo. Isso aí é a regra. Mas o relator pode, nos casos concretos dos recursos especiais e extraordinários individualmente proferidos, conceder o efeito suspensivo. Essa informação é relevante porque o caso trata de um recurso especial interposto em face de um IRDR. Muito que bem. Passo seguinte. O 928 do CPC, ele prevê um microsistema dos processos repetitivos. Diz lá o caput que o microsistema das demandas do julgamento dos processos repetitivos é composto pelo IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e os recursos repetitivos. Recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, de modo que você busca a aplicação sistemática, primeiramente, entre esses institutos. Se tiver alguma omissão no IRDR, lá entre os artigos 976 e 987,
Você, antes de procurar a resposta no código como um todo, você vai direto no capítulo, na parte do RESP e do RE repetitivo, dos recursos repetitivos, e mutatis mutandis. Se tiver alguma omissão no capítulo, na parte do recurso repetitivo, você busca primeiro a resposta no IRDR, porque há uma proximidade ontológica entre eles. Ok? Passo seguinte. Nos recursos repetitivos, nós temos disposições, o código textualmente afirma, que a suspensão dos processos sobrestados se dá a partir da publicação do acórdão. No artigo 1039 e no artigo 1040, é possível se extrair que o prosseguimento dos processos sobrestados na origem se dá tão logo a publicação do acórdão paradigma. Então, esse é o ponto central. Pretenderam aplicar ao IRDR, por conta do 928, essa disposição dos recursos repetitivos, no sentido de que a suspensão dos processos pendentes é automaticamente paralisada com a publicação do acórdão do recurso repetitivo. Então, pretenderam afirmar que no IRDR, publicado o acórdão do IRDR no tribunal local, haveria a suspensão, a paralisação da suspensão. Quer dizer, os processos que estavam sobrestados, suspensos, voltariam automaticamente a tramitar. Isso não faz o menor sentido. Porque a lógica do IRDR é evitar decisões contraditórias. É prestigiar a isonomia, a segurança jurídica no âmbito do tribunal local. Essa é a mesma lógica dos recursos repetitivos. Daí, realmente, ser possível dizer que eles formam um microsistema. Só que os recursos repetitivos são julgados pelos tribunais superiores, ao passo que o IRDR é de competência dos tribunais locais, TJ ou TRE. Se para os tribunais superiores o único recurso em tese cabível é o embargo de declaração, que não tem finalidade precípua de reverter a decisão, no julgamento do IRDR, cabe recurso justamente para os tribunais superiores. Quando se julga, quando publica o acórdão do IRDR, ainda cabe RESP para o STJ, RE para o STF. Você poderia dizer, mas o RESP para o STJ, o RE para o STF, você mesmo acabou de dizer, professor, não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, a princípio não suspende a decisão do acórdão do IRDR, então volta a correr realmente. Olha que loucura que seria. Cada uma das partes que até então não estavam aguardando o julgamento, com o julgamento no tribunal local, terão que praticar os atos subsequentes. Quais são os atos subsequentes? Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, para evitar o trânsito em julgado. Aí aqueles milhares, aquelas centenas de milhares que estavam sobrestados na origem, vão voltar a correr nos tribunais superiores. Não faz o menor sentido. O IRDR se inspirou na lógica dos recursos repetitivos. E os recursos repetitivos já vieram para o sistema pela falência dos tribunais superiores. Processo de mais para julgador de menos. Isso não faria sentido. E além de não fazer sentido lógico, eu comecei pelo raciocínio lógico, é contra a legem. O capítulo do IRDR 976 a 987 do CPC já nos traz resposta. Já tem 2 dispositivos que nos permitem concluir que com a publicação do acórdão do IRDR e com o cabimento, a recorribilidade por meio de RESP para o STJ, RE para o STF, os processos sobrestados não voltam a correr. Quer dizer, a suspensão não é cessada. Que dispositivos são esses? Artigo 982, parágrafo 5º. 982, parágrafo 5º. O 982 tratou, lá no caput e seus incisos, da suspensão dos processos. Das consequências desse dispositivo é a suspensão. Aí olha o parágrafo 5º do 982. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput desse artigo,
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A suspensão é cessada, suspensão dos processos é cessada, quer dizer, eles voltariam a ocorrer individualmente se não for interposto RESP ou RE. Numa leitura ao contrário senso, se for interposto RESP ou RE, eles não voltam a ocorrer. 982, parágrafo 5º. E mais do que isso, o 987, parágrafo 1º. Olha o 987 caput. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Então, cabimento de RE e de RESP. Parágrafo 1º do 987. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional controvertida, eventualmente discutida. Quer dizer, a lei aqui já antecipou a repercussão geral no recurso extraordinário e vai ter uma alteração para prever a presunção da questão constitucional federal controvertida, quando vier a lei que disciplina o requisito para o STJ. E o que nos interessa aqui, a lei diz que tem efeito suspensivo. Então voltamos lá na parte inicial do vídeo. Os recursos em geral não têm efeito suspensivo, 995 caput, a não ser que a lei dê. Então a lei aqui concedeu o que se chama de efeito suspensivo opé legis. Efeito suspensivo automaticamente por texto da lei. Nem precisa do relator atribuir efeito suspensivo. Não é de todo o RESP, de todo o RE. É do RESP e do RE em face de acórdão de IRDR. Está no capítulo do IRDR. Então, a resposta é, em que pese o 928 afirmar um microsistema entre recurso repetitivo e IRDR, eles têm lá as suas disposições que são antagônicas. No recurso repetitivo, a publicação do acórdão no Tribunal Superior faz com que os processos sobrestados voltem automaticamente a tramitar. 1039 e 1040. No IRDR, não. No IRDR, a publicação do acórdão do IRDR ainda está pendente de eventual e posterior RESP para o STJ e RE para o STF. Somente voltarão a ocorrer os processos suspensos por IRDR após o trânsito julgado. Quer dizer, ou não foi interposto RESP e RE em face do IRDR, transitou em julgado e volta a ocorrer na origem, ou foi interposto RESP e RE para os tribunais superiores, tem efeito suspensivo, quer dizer, continua suspensa a tramitação dos processos, e depois do julgamento desses recursos nos tribunais superiores, é que voltarão a ocorrer depois do trânsito em julgado. Ok? Então, essas as singelas observações que eu queria fazer desse julgado, o RESP 1869 e 867 de Santa Catarina, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.